Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de literatura. Essa aula é dedicada aos meus alunos da 3001, 3002, que estão confinados em casa, assim como eu acho que a metade da população do mundo hoje está presa dentro de casa com essa pandemia do coronavírus, mas vai passar, em breve estaremos aí em sala de aula. Beleza? Hoje é dia 23/4/2020 e é um prosseguimento à aula de literatura que nós começamos semana passada, ok? Então nós vamos falar sobre o modernismo do Brasil, primeira fase do modernismo, que começou em 1922 com a Semana da Arte Moderna, que foi a abertura aí do modernismo no nosso país, desses ideais modernos. Nós já vimos na última aula sobre a linguagem extremamente brasileira, pelo menos essa era a intenção dos modernistas, uma linguagem voltada ao nosso cotidiano, uma linguagem bem nacional, pensando em nosso índio como elemento principal, e uma linguagem extremamente simples, bem fácil de ser entendida. Então esses eram os ideais dos nossos autores do modernismo, ok? Hoje nós vamos ver em especial os manifestos. O que foram os manifestos? Foram movimentos que tinham alguns ideais, todos eles voltados para essa literatura mais moderna, mais simples, ok? O primeiro movimento, o primeiro manifesto, foi o movimento Pau-Brasil, que foi liderado por Oswald de Andrade. Não confundam Oswald de Andrade com Mário de Andrade. O sobrenome é o mesmo, mas eles não são parentes, não foram parentes, eles eram apenas amigos. Mário de Andrade foi o autor de Macunaíma, que nós estamos lendo, e Oswald de Andrade era ligado um pouco mais à poesia. Também escreveu livros, também escreveu em prosa, ok? Esse primeiro manifesto dele, ele teve esse nome Pau-Brasil justamente para fazer uma analogia ao Pau-Brasil da época, da época não, né, de há muitos anos, né, lá no descobrimento de 1500, ok? Que tinha uma intenção de exportação, era um produto brasileiro, mas com intenção de exportação. E foi justamente isso, né, esse pensamento de Oswald de Andrade aí. Uma literatura brasileira, mas com a intenção de exportar no sentido de mostrar para o mundo que nós tínhamos uma literatura nossa também. Com isso, ele teve uma influência, né? Dificilmente você não é influenciado por algo, então ele teve uma influência bem grande das vanguardas europeias da época, ok? E por isso ele foi muito criticado pelo próximo movimento que eu já vou falar para vocês. A poesia de Oswald de Andrade tinha algo muito peculiar, porque era uma crítica ao academicismo e à burguesia. Ou seja, toda aquela literatura mais acadêmica, mais burguesa, foi criticado por ele, por esse movimento, ok? Depois desse primeiro manifesto, nós tivemos o manifesto verde e amarelo. Alguns também falavam verde e amarelinho, então ele teve outro nome aí também. Que mais tarde, um pouco tempo depois, ele recebeu, esse movimento verde e amarelo, o nome de Escola da Anta. Por que esse nome? Eles pegaram a anta como um animal, né, da época aqui no nosso país, e colocaram ali como símbolo desse manifesto, desse movimento. Ok? 1927. E esse outro foi um pouquinho antes, 1924. Todos eles concomitantes aqui com a primeira fase do modernismo, que foi de 1922, que foi a abertura com a Semana da Arte Moderna, até 1930. Foi essa primeira fase. Então, o verde e amarelo, ele foi liderado por outros autores. Se vocês se lembram, quando eu passei para vocês o modernismo, eu falei 4 principais autores. Quais foram esses 4? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Esses foram os mais famosos, mas nós tivemos outros autores também que participaram dessa primeira fase, como esses 4 aqui que lideraram esse movimento verde e amarelo, que foi Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Esses 4 que lideraram, eles fizeram uma grande crítica ao movimento anterior, porque como o movimento anterior, ele pensava, né, ele tinha ideais de exportação, de mostrar para o mundo a nossa literatura, esse movimento, ele já pensava em algo muito nacional, nacionalismo puro e bem primitivo, muito mais voltado para o nosso país mesmo, principalmente para o nosso índio. Então eles criticaram muito o movimento anterior, ok? Depois desse movimento, o Oswald de Andrade veio e criou um terceiro
movimento, apareceu um terceiro movimento, que foi em 1928, um ano depois desse daqui, mais ou menos, ok? Oswald de Andrade também continuou com o seu ideal de movimento primitivo, porque ele também pensava que a gente precisava produzir algo no nosso país. Ele criou esse movimento juntamente com a sua esposa na época, né? Ele era marido dela, da Tarsila de Amaral. Ela também fez parte do modernismo, mas mais na área da pintura, ela era uma pintora. Ela fez um quadro Abaporu, que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Essa obra é muito importante que vocês gravem. Vou mostrar aqui a tela para vocês. Eu não sei se vai aparecer aí, porque eu vou mostrar num tablet. E eu não sei se a iluminação vai dar. Deixa eu pegar aqui, não, essa aqui não. Essa daqui, Abaporu. Se vai dar para vocês captarem a imagem, porque é uma imagem de tela. Eu não sei se vai conseguir ver, beleza? Então, esse daqui é o Abaporu, que foi pintado, né, por Tarsila do Amaral, mulher de Oswald de Andrade, que é a esposa dele na época, e ele deu um nome, ele que deu esse nome Abaporu. Por que esse nome? Abaporu, em tupi, aba significa homem, poro significa gente e o comer. Então seria isso mesmo, o homem que come gente. Por que essa frase, o homem que come gente? Se você olhar, a antropofagia nada mais era que o quê? Uma tribo indígena, ela lutava com uma outra tribo por algum ideal. Se ela conseguisse derrotar essa outra tribo, ela capturava o seu líder e eles realmente, literalmente, comiam esse líder da outra tribo. E com isso eles pensavam, eles imaginavam que comendo a carne do outro líder, eles se tornariam mais fortes ainda. Então, o ideal desse movimento antropofágico era justamente esse. Eu tenho uma outra literatura, se eu deglutir, se eu comer essa literatura, eu vou conseguir fazer uma literatura melhor ainda, uma literatura mais brasileira. Então, esse era um dos ideais, aí, o principal ideal desse movimento. Então, vocês não podem esquecer que ele teve forte influência aqui da Tarsila, que deu de presente esse quadro para o marido. Esse quadro tem algo peculiar sobre ele, bem interessante. Em 1995, né, que ele é um quadro que ficou aqui no Brasil durante muitos anos, mas em 1995 ele foi vendido para um colecionador na Argentina. Hoje ele se encontra na Argentina. Ele foi vendido por mais de 400 mil reais, mais de 1.400.000 reais, né? Foi um quadro bem vendido aí, mas hoje ele não se encontra mais no nosso país, ele se encontra na Argentina. O ideal antropofágico era, né, que esse homem que come gente, como eu já falei para vocês, ele iria deglutir essa literatura e fazer uma literatura mais brasileira. Se vocês observarem esse quadro, né, de Tarsila, não sei se dá para vocês verem bem, a cabeça do homem é bem pequena e os membros ali, os braços e as pernas são bem grandes. Esse estilo de pintura dela teve o nome de gigantismo e ela fez outras pinturas, depois eu vou mostrar para vocês, que seguiram a mesma linha de estilo. Ou seja, essa cabeça pequena, esse homem tinha um pensamento crítico pequeno, ele não conseguia pensar muito criticamente, mas ele se esforçava muito, porque o trabalho braçal naquela época era muito exigido, então ele nem podia pensar, ele nem conseguia pensar, porque ele tinha um trabalho muito grande aí a ser feito, né? Ela continuou com essa técnica de gigantismo, ela fez outros quadros famosos. Aqui tem um outro quadro dela, que é A Negra. Vamos ver se vocês conseguem captar aí. A Negra. Também ela segue o mesmo estilo do gigantismo, tá? E ela continua com essa crítica. Então, resumindo aqui, antropofagia, antropofágico, que é o terceiro movimento, deglutir e produzir. Aqui nós temos as imagens, né, desses movimentos. Eu vou pegar aqui para vocês o primeiro movimento, que foi ali, movimento Pau-Brasil. Nada mais era que a bandeira do nosso país, escrito Pau-Brasil ali no meio. E o segundo ali, movimento verde-amarelo, que tinha como símbolo a anta, ok? Então, nós tínhamos a anta aí. E aqui nós temos uma foto, né, do manifesto antropofágico,
que, acho que não vai dar para ler, é daquela época, esse daquela época, e tinha ali no centro o Abaporu, que foi esse presente ao marido Oswald de Andrade, ok? Então, com isso, nós encerramos essa parte dos manifestos. É muito importante, é muito interessante que vocês gravem, né, boa parte disso, por quê? Principalmente essa questão da arte. Porque se vocês olharem o caderno de questões do Enem, ele vem escrito lá, linguagens, não vem apenas lá gramática, leitura e literatura, ele vem linguagens. O que significa esse linguagens aí em língua portuguesa? Linguagens vai cair, sim, língua portuguesa, mas vai cair artes, principalmente caem várias questões de artes, então a gente sempre vai precisar associar a literatura às obras artísticas, de pintura, de arquitetura, e cai também a questão física, que é a linguagem corporal, que é a parte de educação física. Então vocês precisam ficar atentos a isso, não é só português, mas sim a linguagem de forma geral. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Nos vemos em breve. Tchauzinho, gente.